Bom, meu nome é Rafael e a aula de hoje a gente vai reduzir ângulos ao primeiro quadrante, né? A gente vai querer calcular senos e cossenos de ângulos que têm um ângulo maior que 90 graus e, portanto, vão estar, né, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. E o nosso método, né, vai ser obter esses senos e cossenos com um ângulo entre 0 e 90 graus. Né? Aqui a gente não vai usar tabela, a gente não vai decorar nada. Tudo que a gente vai precisar é fazer alguns desenhos e, e com isso a gente vai conseguir calcular o seno e cosseno com ângulos, né, entre 0 e 90 graus ou 0 e π sobre 2 radianos. Então, primeiro vamos começar identificando cada um dos quadrantes. Tá, então, começando do zero, né, e seguindo no sentido anti-horário, nós temos o primeiro quadrante, que é onde o seno e o cosseno são positivos. Né? Ao passarmos 90 graus ou π sobre 2, chegamos ao segundo quadrante. Né? Ao passarmos 180 graus ou π radianos, chegamos ao terceiro quadrante. Né? E ao passarmos 270 graus ou 3π sobre 2 radianos, chegamos ao quarto quadrante. Né? Então, nós temos nossos quatro quadrantes. Né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Né? Então, vamos ver como a gente calcula senos e cossenos com ângulos entre o segundo e o quarto quadrante, né? Reduzindo para um ângulo que está no primeiro quadrante. Ok, agora vamos ver como a gente calcula senos e cosseno para ângulos no segundo quadrante. Bom, então nosso primeiro problema é calcular seno e cosseno de ângulos que estão no segundo quadrante. Né? Quem é o segundo quadrante? Bom, o segundo quadrante são aqueles ângulos que estão entre 90 e 180 graus. Né? Ou em radianos, são os ângulos que estão entre π sobre 2 e π. Né? Então a gente quer calcular o seno e cosseno desses ângulos. Né? A gente sabe que vai ser essa altura, né? Vai ser esse valor de y e esse valor de x. Né? Então como é que a gente fazia para o primeiro quadrante? Né? Tudo que a gente precisa fazer é lembrar, né, que senos e cossenos, né, vêm de triângulos ou retângulos. Né? Então se a gente construir um triângulo retângulo, a gente sabe que a nossa base vai ser o cosseno e a nossa altura vai ser o seno. Né? Isso porque a circunferência tem raio 1. Né? Então, nesse caso, né, a hipotenusa vai ser 1. Então, o seno vai ser o valor dessa altura e o cosseno vai ser o valor dessa base. Né? Então, para o ângulo que está no segundo quadrante, a ideia vai ser a mesma. Vai ser construir um triângulo retângulo que vão me dar as informações que eu queira. Né? Então, o que eu faço? Eu desenho um triângulo retângulo. Observa que esse triângulo retângulo que eu desenhei aqui no segundo quadrante, né, ele vai me dar as informações do seno e do cosseno em valor absoluto em relação ao meu ângulo alfa. Né? E daí tudo que eu vou precisar fazer vai ser uma análise do sinal. Mas antes da gente fazer essa análise do sinal, o que a gente precisa saber para calcular o seno e o cosseno desse triângulo aqui? Bom, como eu estou no círculo unitário e a hipotenusa é 1, tudo que eu preciso é esse ângulo aqui. Mas quem é esse ângulo? Né? Vamos chamar ele de beta. Ele é justamente o que falta para fechar meia volta. Né? Ou seja, ele é justamente, né, 180 menos alfa, ou π menos alfa. Depende se a gente está medindo alfa em radianos ou em graus. Né? Então, ele é justamente o que falta. Né? E o que vai acontecer? Bom, o seno de alfa vai ser igual ao seno de beta, porque os dois são positivos. E o cosseno de alfa vai ser igual a menos cosseno de beta. Né? Por quê? Porque em valor absoluto vai ser o mesmo. Porém, vamos lembrar que no segundo quadrante o cosseno é negativo. Né? Então, a gente vai ter que o cosseno de alfa vai ser menos o cosseno de 180 menos alfa, ou menos o cosseno de π menos alfa. Né? E o seno, né, vai ser o mesmo. Né? Lembrando que esse triângulo aqui, então, ele me dá a informação em valor absoluto do seno e do cosseno. E tudo que eu preciso fazer é uma análise do sinal. Né? Então, é assim que a gente calcula, né, senos e cossenos. É assim que a gente reduz um ângulo que está no segundo quadrante para um ângulo que está no primeiro quadrante. Agora vamos ver para ângulos no terceiro quadrante. Bom, agora queremos calcular
seno e cosseno para ângulos que estão no terceiro quadrante. Né? Para ângulos que, ou seja, o terceiro quadrante é aquele que é formado por ângulos que estão entre 180 e 270 graus. Né? Ou π sobre 2 e 3π sobre 2 radianos. Então, para ângulos que estão aqui, a gente faz a mesma ideia que a gente tinha que a gente fez para o segundo quadrante e é a mesma ideia que a gente utiliza no primeiro quadrante, né? Que é construir um triângulo retângulo, né? Cujo o seno e o cosseno, né, vão ser dados pela altura e pela base. Lembrando, né, que o círculo aqui sempre tem raio 1, então a hipotenusa sempre vai ter raio 1. Né? Então, quando a gente tem um ângulo que está entre 180 e 270, ou π e 3π sobre 2, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa, a gente constrói um triângulo retângulo, e observa que esse triângulo retângulo aqui, né, a altura dele vai me dar o valor do seno, o valor absoluto do seno de alfa. Né? E a base vai me dar o valor absoluto. Tudo que eu tenho que fazer depois é analisar o sinal, né? E observar que no terceiro quadrante todo mundo é negativo. Aqui a gente está do lado negativo, né? A gente está do lado esquerdo e abaixo. Né? Então, tudo que eu preciso é saber esse ângulo que está aqui, desse meu triângulo que eu acabei de desenhar. Né? Bom, mas esse ângulo aqui, ele é justamente o que passou de 180 graus, ou o que passou de π radianos. Né? Então, esse ângulo beta, que está aqui, ele é justamente o que eu fui além dos 180 graus, ou seja, ele é justamente alfa menos 180 graus. Eu tiro essa meia volta que está aqui em cima. Né? Esse vai ser meu ângulo. Né? Bom, então com isso a gente vai ter então que o cosseno do ângulo que a gente está querendo vai ser menos o cosseno de beta, que beta é alfa menos 180, ou alfa menos π radianos. Né? Por que é menos? Né? Porque esse menos aqui na frente, esse menos é porque a gente está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, né, o cosseno é negativo. A mesma coisa para o seno. O seno a gente vai ter a mesma expressão. E também nesse caso vai ser negativo porque a gente está abaixo, né, do eixo x, ou seja, o seno vai ser negativo. Finalmente, vamos ver para ângulos no quarto quadrante. E por último, então, vamos querer calcular senos e cossenos de ângulos que estão no terceiro quadrante. Né? O terceiro quadrante são aqueles ângulos que estão entre 270 graus e 360, né? Ou entre 3π sobre 2 e 2π radianos. Né? Então a ideia é a mesma que a gente já trabalhou no segundo e no terceiro quadrante. Né? A gente sabe que no primeiro quadrante a gente pode construir um triângulo retângulo, né, cuja a altura me dá o seno e a base me dá o cosseno. Né? Isso porque, lembrando de novo, que a gente está no círculo unitário, e o círculo unitário, a hipotenusa é 1. Né? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, como a hipotenusa é 1, a gente vai ter só a altura, né? A mesma coisa para o cosseno. Né? E a ideia vai ser a mesma que a gente já trabalhou no segundo e no terceiro quadrante. A ideia, né, é desenhar aqui um triângulo retângulo que vai me dar as informações necessárias para calcular o seno e o cosseno de alfa. Né? Então, a gente desenha um triângulo retângulo da mesma maneira que a gente desenhou no primeiro quadrante. Né? E a gente observa o seguinte, né? Quem é esse ângulo aqui, ó, que eu preciso saber para calcular o seno e cosseno desse triângulo retângulo? Né? Ele é justamente o que falta para a gente completar uma volta inteira. Né? Então, esse ângulo beta, né, ele vai ser sempre, né, 360 menos alfa. Ele é o que falta para a gente completar uma volta inteira. Ou 2π menos alfa. Depende se a gente está medindo alfa em radianos ou graus. Né? E como é que vai ficar o seno e cosseno? Bom, o cosseno vai ser o mesmo. Né? O cosseno aqui, né, vai ser igual, o cosseno de beta vai ser igual ao cosseno de alfa. Já o seno, né, o valor absoluto vai ser o mesmo, mas vamos lembrar que o seno no quarto quadrante é negativo. Então, nesse caso, o valor do seno vai ficar com um sinal de menos. Né? Então, é isso. A gente tem que o cosseno de alfa vai ser o cosseno de 360, que é uma volta inteira, menos alfa. Ou seja, vai ser o cosseno do que falta para fechar uma volta. Né?
ou 2π menos alfa, se a gente estiver medindo em radianos. E o seno vai ser a mesma coisa. Só lembrando que o seno no quarto quadrante, ele é negativo. É assim que a gente reduz, né, um ângulo que está no quarto quadrante para um ângulo que está no primeiro quadrante. Bom, essa foi minha aula, espero que vocês tenham gostado. Né? A gente viu então como calcular senos e cossenos de ângulos que estão nos outros quadrantes, né? Que estão no segundo, terceiro ou no quarto quadrante, ou seja, são maiores que 90 e π sobre 2. Né? Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham visto que a gente não precisa decorar nenhuma tabela nem nada, basta desenhar alguns triângulos que a gente consegue, né, obter o seno e o cosseno desejado. Muito obrigado, até mais.